para as moças agora. Pastor, eu penso um dia me casar, um dia me relacionar com um jovem. O que esse jovem precisa ter para que eu me interesse por ele? Eu vou ensinar aqui, meninas, como escolher a pessoa certa. Meninas solteiras, moças solteiras, que já entenderam toda a introdução que eu dei, ok? Casamento não é um ídolo, a satisfação não está num homem, não pode começar precocemente, a juventude é feita para gastar com Deus, não é você que vai atrás do homem, é o homem que vem. Mas qual a escolha eu devo fazer? Quais os critérios para escolher um rapaz? Para eu não errar. Vamos começar. Qual deve ser o perfil do rapaz para uma mulher cristã casar? Eu vou te dar 4 princípios que você deve procurar em um homem para começar uma relação com ele. E todos os homens casados vão corar de vergonha, porque não vão ter metade do que eu vou falar. Mas os homens casados, anotem aí o que vocês precisam ser para a esposa e os filhos de vocês. Os homens solteiros vão anotar o que eles precisam ter para eles se casar. As meninas, moças solteiras, vão anotar as características que um jovem tem para que ela inicie um namoro, um relacionamento, um casamento. O que eu preciso ver num homem para eu fazer a escolha certa? 4 princípios esse homem tem que ter, 4 características. Se ele tiver essas 4, ele é a pessoa ideal para você. Antes das 4, a primeira coisa, a mais insignificante, moças, é para moça agora. Esta é a mais insignificante. Beleza. Não procure um homem por causa da beleza, por causa do porte físico, por causa da condição exterior. É a mais insignificante na relação. Porque a Bíblia diz que a beleza, a carne passa como a erva, murcha, seca e o vento leva. Primeira coisa, não olhe para a altura, para a estatura, para a condição financeira, para a cor dos olhos, para os músculos, para a beleza. É a parte, é importante? É também, mas é a menos importante de todas. Agora, quais são as 4 características para você procurar um rapaz para se casar? São 4. Ele deve ser um sacerdote, um profeta, um provedor e um protetor. Maridos casados, vocês têm que ser sacerdotes, profetas, protetores, provedores e protetores das suas mulheres. Menina, você deve olhar num jovem, primeiro, se ele é um sacerdote. O que é um sacerdote na Bíblia? Aquele que representa o seu povo diante de Deus. Não era assim com Arão, sumo sacerdote? Não era assim com Samuel? Não era assim com Abiatar? Não era assim com Joiada? Ele apresentava o povo diante de Deus. Os pecados do povo diante de Deus. As necessidades do povo eram passadas para ele e ele as levava diante de Deus. Primeira qualidade que o garoto tem que ter, o jovem, ele tem que ser um sacerdote. Um homem capaz de levar a sua necessidade moça e dos seus filhos diante de Deus. Um homem capaz de ser um intercessor. Um homem que leva as suas necessidades diante de Deus. Isso significa o quê? Ele deve ser um homem de oração. Aquele que leva as necessidades da mulher e da sua família diante de Deus em oração. A pessoa que você está interessada é um jovem de oração? É um homem de oração? Frequenta reuniões de oração? Está nos cultos de oração? É um homem que tem competência para representar você e seus filhos diante de Deus?
É um homem que faz intercessões para você e para Deus. É um homem que apresenta os pecados da família, da esposa, dos filhos, a Deus em oração. É um homem que apresenta as necessidades. É um sacerdote, ele se coloca entre Deus e você, para apresentar a ele as necessidades. Deve ser um homem de oração. Ser sacerdote significa que deve ser um homem também espiritual. Você deve procurar nele. Ele é um homem que anda com Deus. Ele é um homem espiritual ou ele é um homem carnal, iracundo, rabugento, imoral, sensual, ou ele é um homem espiritual, um homem que anda com Deus, um homem que caminha com Deus, um homem que tem profunda comunhão com Deus, um homem que anda no Espírito. Essa qualidade que tem que ter. Terceiro, o que significa ser sacerdote? É um líder espiritual. O que quer dizer? O sacerdote era responsável pela vida espiritual do povo de Israel. É um homem que tem que ter condição de assumir você espiritualmente. Um homem que tem que ter responsabilidade espiritual sobre a sua vida. É um homem que tem que ser capaz de desenvolver sua vida com Deus, sua vida de oração, zelar pela sua vida espiritual. Um homem que te bota para cima, que te estimula a orar, que te santifica, que leva você para a presença de Deus. Um líder espiritual que conduz você a Deus. Primeira qualidade que o jovem homem tem que ter para que você escolha: ele deve ser um sacerdote. O exemplo disso era Jó. Olha o que diz Jó capítulo 1 verso 5, escute. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os seus santificava, e Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no coração. Assim Jó fazia continuamente. O que Jó fazia? Oferecia sacrifícios a Deus de madrugada pela família. Um sacerdote, um homem que representava a sua família diante de Deus. Ele tinha 10 filhos e uma mulher. Ele acordava de madrugada, ia até o altar e oferecia sacrifícios pelo pecado dos filhos. Você é um homem, um jovem solteiro, que tem competência de apresentar sua mulher em oração e seus filhos? Você, homem casado, é o sacerdote da sua família, é o homem que coloca a família em oração, os filhos, é um homem espiritual que anda com Deus, e é um homem que conduz a família a Deus, é um intercessor da sua casa. O homem casado deve ter isso, e a moça deve procurar isso num rapaz. Pode ter carrinho, pancazinha, terninho, se não vem na reunião de oração, descarta ele, filha, até porque vai pedir para mim, eu não vou deixar. Descarta. Tem todas as prerrogativas, apetrechos externos, mas não é um sacerdote. Tu casa com um homem desse, você vai correr risco. Tua casa está desprotegida, está desguarnecida, tadinha de você, vai trabalhar sozinha. Vai lutar sozinha. Um sacerdote. O exemplo, Jó. Jó apresentava a sua família diante de Deus. Segunda característica, moça, que você precisa ver no homem, no jovem, para que você inicie uma relação com ele e não erre. Segunda característica que você, pai, marido, casado, tem que ter. Primeiro, ele deve ser um sacerdote. Segundo, ele deve ser um profeta. O sacerdote é aquele que representa o povo
diante de Deus. O profeta é o que representa Deus diante do povo. Qual era a função do profeta? Ele ia a Deus, se isolava, se reclusava em jejum, em oração, ele buscava uma palavra de Deus. Quando ele recebia essa palavra, ele comunicava essa palavra ao povo. Você precisa ver no homem, se ele é um homem que tem condições de receber a palavra de Deus, de estudar as Escrituras e transferir para você a palavra falada, escrita de Deus. É um homem que tem que ter capacidade de instruir a sua mulher biblicamente. É um homem que tem que ter capacidade de instruir biblicamente seus filhos. É um homem que se debruça diante da Bíblia e estuda as doutrinas, as histórias, os textos, e depois transfere à mulher e aos filhos o conhecimento. O menino que você está interessado, moça, é um estudioso da palavra? Ele tem condição de discipular você biblicamente, de ensinar doutrina para você e de ensinar seus filhos? Você, marido casado, é o profeta da tua casa, você vai a Deus em oração e jejum, você se debruça sobre o santo livro e você recebe a mensagem e transfere a tua mulher e teus filhos? Resumindo, ele tem que ter condição de discipular você. Ele tem que ter condição de discipular teus filhos. Quando for procurar um homem para casar, veja se ele é um profeta. Se ele estuda as Escrituras, conhece doutrinas e é capaz de ensinar a você aquilo que ele se debruçou. Deve ser um profeta. Esse é aquele homem que conhece a palavra de Deus. Esse é aquele homem que estuda e se debruça diante da Bíblia. Esse é aquele que instrui. Qual que é a função do profeta? Instruir o povo de Deus no caminho de Deus. Para nós, é um homem que possa instruir sua esposa, ensinar a palavra de Deus a ela. É um homem capaz de disciplinar seus filhos, ensinar seus filhos, discipular seus filhos. Para isso, ele deve conhecer a Deus e a sua palavra. Marido casado, eu vou dizer uma coisa para você: se você está fazendo outra coisa na vida que não é isso aqui, arrependa-se do seu pecado. Satanás está deitando e rolando na tua família, porque você não é o sacerdote do teu lar e nem o profeta da tua casa. A tua mulher está minguando, passando fome espiritual. Teus filhos estão perdidos, porque não tem um profeta dentro daquela casa para instruí-los, ensiná-los, para interceder por eles e apresentar as necessidades dele diante de Deus. Isso não é função dos filhos nem da mulher, é sua, homem casado. E você, jovem homem, deve ter essas qualidades. Você, menina, para que você não erre, deve procurar isso no homem, não se ele tem um carrão, nem se ele ganha bem, e nem se ele é bonito. Nada dessas coisas prevalecerão na crise. Nada. Quer ver um exemplo de um profeta? Abraão, escuta. Gênesis 18, 19. Porque eu tenho conhecido a Abraão, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Deus está dizendo: eu sei que Abraão vai ensinar a mulher a palavra. Eu sei que Abraão vai ensinar os filhos. Abraão é o modelo de um profeta, um discipulador, um mestre, um instrutor da mulher e dos filhos. Eu sei, conheço Abraão, que ele há de ordenar sua casa, seus filhos, a seguirem o caminho do Senhor. Você é o profeta, você busca a mensagem de Deus em oração, você busca a mensagem de Deus estudando doutrina, princípio, teologia, e você transfere o conhecimento para a mulher e os filhos.
você deve ser o discipulador da sua esposa e dos seus filhos. Garota, o menino, jovem, homem, que você está interessada, é um profeta? Tem condições de instruir você e os seus futuros filhos na palavra? Terceiro, primeiro, característica que você tem que olhar num homem para casar com ele: sacerdote. Segundo, profeta. Terceiro, provedor. O que é o provedor? Faz o povo ter o que necessita, supre as necessidades materiais do povo. Qual que é o exemplo disso na Bíblia? José do Egito. Quando houve fome na terra, José é promovido governador e ele armazena toneladas de trigo. As nações vêm a ele e ele ali, como um governador, supre as necessidades físicas, materiais, alimentícias do povo. Foi o provedor do Egito durante os 7 anos de vaca magra. Terceira característica que você tem que olhar num rapaz: se ele tem condições de prover a você tudo aquilo que for necessário para a construção de uma família. Se ele tem condição de ser o provedor, o quê? Condição de arcar com as despesas da casa, aluguel, financiamento, água, luz, telefone, comida, gasolina, seja o que for. Um homem que tem que ter competência profissional para suprir todas as necessidades físicas da mulher e dos filhos, seja elas quais forem. Ele tem? Ele não trabalha? Ele não sabe trocar uma lâmpada? Ele dorme até meio-dia? Ele anda com a cueca de fora? Ele é incompetente, mas é bonitinho. Sai fora. É um homem que tem condições, um homem que não vai deixar você passar vergonha, você ser humilhada. Um homem responsável. E o que compreende isso? Ele tem que ser um trabalhador. O menino que você está gostando é um trabalhador, acorda cedo, pega no batente, sai tarde, é um excelente profissional, responsável, íntegro. Ele tem que ser provedor. Não adianta ter beleza. Beleza não paga luz, nem aluguel. Beleza não compra contrafilé. Beleza não compra arroz agulhinha. Não compra. Ele tem que ser apto em prover tudo o que for necessário para aqueles a quem ele é responsável, mulher e filhos. Tem de ser capaz de fazer tudo para que isso seja feito. Ele é capaz de fazer de tudo para suprir as necessidades físicas suas e dos teus filhos, caso vocês tenham. E ele deve usar o seu trabalho para sustento da família. Vai lá na casa dele, pergunta para a mãe dele que hora que ele acorda, que hora que ele dorme, que espécie de filho ele é. Entra no quarto dele, abre as gavetas, abre as portas, vê as notas dele se ele estuda e vê se ele trabalha. Não, ele não tem nada disso. Não é a pessoa que você deve escolher. Você deve ter 3 qualidades num homem para se casar com ele: se ele é um sacerdote, um profeta e um provedor. Qual é a passagem que corrobora isso? Gênesis 3, 17, 19. Adão é o exemplo. E disse Deus a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Não é do suor do rosto da mulher.
O papel da mulher não é ganhar o pão cotidiano. Quem sai para ganhar o pão das dores, como diz o Salmo, é o homem. Eu estou dizendo isso para você ter um casamento bíblico, primeiro. Segundo, para ter um casamento saudável. Terceiro, um casamento duradouro. Quarto, para ter um casamento indissolúvel. E quinto, para ser um manancial para você. E não esse inferno que tem sido as experiências conjugais modernas. Porque está todo desajustado. Quarto, que você deve encontrar no homem. Protetor. Primeiro, ele tem que ser sacerdote, profeta, provedor e protetor. O que é o protetor? Escute. É aquele que se coloca entre o seu povo e aquilo que pode feri-los. Novamente, o que é o protetor? É aquele que tem condições, competência para se colocar entre o seu povo e aquilo que pode feri-los, quer seja físico, quer seja espiritual. Ele tem que ser um sentinela, um soldado, que defende a sua família com unhas e dentes, quer de inimigos físicos, naturais, quer de inimigos espirituais. E ele é um homem que tem capacidade de impedir isso. Não. Ele protege a família desses perigos. Protege de pessoas. Ninguém põe a mão nos filhos dele, nem na mulher dele. Ele está lá para defender. E ele é um homem, um protetor espiritual. Ele protege a família das forças das trevas. É um intercessor, é um guerreiro. Sabe quando a mulher está sendo atacada pelo inimigo. Sabe quando os filhos estão sendo influenciados pelo inimigo. Sabe quando a sua casa está sendo vítima de Satanás. Então, ele a defende. Ele tem discernimento. Ele se coloca na brecha. É um intercessor. E ele repreende aquilo. Exemplo disso? Davi. Só que Davi foi um exemplo ao contrário. Olha quando o homem não é protetor da casa, o que acontece? 1 Samuel 31:3, escute. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag era a casa de Davi, onde estava a família de Davi. Já os amalequitas tinham invadido o sul, e a Ziclag tinha invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Davi não foi um protetor. Ele não se colocou entre o perigo que pode ferir a família e a família. Ele não estava ali para proteger a família dos amalequitas, para defender a mulher. Quarta característica para você escolher um homem: ele é um protetor, ele é robusto, ele é guerreiro, ele é o protetor, ele é um sentinela espiritual, um homem que vigia em oração, um homem que tem discernimento espiritual, um homem varonil, viril, um macho, que pode defender a sua integridade física, dos seus filhos, e que pode defender você das forças das trevas. Ele deve ter essa qualidade. Ele tem essas 4 qualidades? Pode procurar. É com esse tipo de homem que você tem que se casar. É com esse tipo de homem que você tem que se relacionar. E que tenha pelo menos esses 4 princípios. Seja um sacerdote. Porque nós não estamos falando de namoro, 5 meses. Nós estamos falando de casamento, uma vida inteira. Tem que ser um intercessor. Tem que ser o discipulador, o instrutor.
tem que ser o provedor e o protetor. Com esse homem, o seu casamento pode ser um sucesso.